Olá pessoal, estou aqui apresentando o nosso trabalho da disciplina de redes de computadores do professor Wellington de Souza da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, departamento IMD, o Instituto Metrópole Digital. Nosso trabalho é sobre protocolos de rede e para isso nós criamos um grupo que é constituído por mim, Dionísio Carvalho, também o Daniel de Oliveira, temos o Bruno Matheus de Lima, o Eric de Oliveira, o Franklin Matheus de Lima, o Ayrton de Oliveira e o Luiz Eduardo Rick. Aí para esse grupo foi destinado as informações sobre os protocolos de rede de BootP, PXE e DHCP. Falar agora sobre o protocolo PXE, é o ambiente de pré-execução desenvolvido pela Intel, é um serviço de boot remoto para inicializar computadores. Ele consiste em um pequeno software instalado na placa de rede que permite que o PC debute através da rede. O software é necessário a partir de um servidor previamente configurado. Ele não depende de dispositivo de armazenamento como disco rígido, nem de sistema operacional previamente instalado. Bom, graças ao PXE, que é possível ter estações diskless, sem HD, CD-ROM. Tem muitas placas já hoje que são placas de rede on-board, que já suportam o recurso nativamente, mas outras baratas trazem um socket vago, onde pode ser adicionado um chip de memória previamente gravado. Para ativar o PXE, basta acessar o setup do micro, procurar pela opção referente à sequência de boot e escolher a opção Network Boot. Bom, como o PXE é configurado no boot do computador, ou seja, por padrão os computadores já não vêm com acesso ao PXE, é preciso ser configurado. Após essa configuração, tanto rodando no sistema operacional comum do seu computador, o PXE vai funcionar, tanto quanto usando em máquinas virtuais. Esse recurso também estará disponível. O servidor PXE, eles interagem da seguinte forma: um cliente PXE faz a solicitação das informações, e essa solicitação é enviada para o servidor. O servidor, por sua vez, encaminha essa solicitação para os provedores PXE. Dentro dos provedores PXE, eles analisam essa informação, porém ainda não a processam. Ao analisar, eles enviam a resposta ao servidor se houve sucesso ou se houve falha. Se houver falha, as informações são apagadas e o processo não é continuado. Porém, se for dado o sucesso, a resposta de sucesso de volta ao servidor, o servidor entende que esse provedor recebeu esse requerimento e continua a sua execução. Por sua vez, o provedor ele processa esse requerimento e aí a próxima etapa é formatar a resposta para poder prosseguir. Ao formatar essa resposta, esse requerimento é enviado ao servidor PXE de volta. A partir do servidor PXE é enviado de volta ao cliente. Um exemplo de funcionamento do protocolo PXE seria, por exemplo, imagine que você queira ter servidores na Nova Zelândia, por exemplo. Do Brasil para Nova Zelândia são 26 horas de avião. Digamos que sua empresa não tenha recursos suficientes para manter pessoas trabalhando em outros lugares. Então, não é viável ficar enviando pessoas por uma longa distância, sendo que há uma tecnologia viável para fazer isso sem necessidade de uma pessoa. Esse é um uso do PXE. Aqui do Brasil você pode dar boot nesses computadores, ligar esses computadores, essas máquinas que estão em outro país, por exemplo, como no exemplo, a Nova Zelândia. O histórico do PXE é que ele originou-se nos primeiros dias de protocolos como DHCP, BootP e até o TFTP. Porém, só agora, mais recente, a partir de 2015, é que ele começou a integrar o padrão UEFI.
Bom, devido às políticas rígidas de servidores DHCP corporativos, o PXE desenvolveu o conceito de redirecionamento DHCP e proxy DHCP. A ideia por trás disso é fazer com que divida-se os requisitos PXE DHCP em duas unidades administrativas que são administradas independentemente. Meu nome é Bruno, agora nós vamos falar sobre o protocolo da camada de aplicação do BootP. O BootP inicialmente ele evoluiu do HARP. O HARP foi até 1985, foi quando o BootP foi criado. O BootP está definido inicialmente na RFC 951, depois ele foi aprimorado e houveram as RFCs 1048 e 1084. O BootP ele é um acrônimo do Bootstrap Protocol. É um protocolo padronizado pela IAB e ele é mais simples por usar UDP. Ele é baseado em UDP, não orientado à conexão. Mesmo ele usando o UDP que não orientado à conexão, ele tem técnicas de tratamento como, por exemplo, o timeout. O timeout acontece depois de um certo tempo que a mensagem foi enviada e não houve nenhum retorno, ele começa a retransmitir. O BootP também foi evoluído do HARP. Por quê? Porque houveram deficiências no HARP que foram tratadas no BootP, como por exemplo... O BootP, ele não precisa estar os servidores e as máquinas na mesma sub-rede. O HARP precisavam, todos estavam na mesma sub-rede. Então, em cada sub-rede você tinha que ter um servidor HARP para atender aquelas demandas. No caso do BootP não precisa, numa única rede, não importa quantas sub-redes, basta que todas sejam na mesma. E uma coisa também necessária é... O BootP, ele recebe na porta 67, é destinado para ela, para DHCP também, e responde pela porta 68. Em caso de erro, o cliente ele é responsável pela retentativa caso a mensagem não seja enviada corretamente, caso de erro. Existe também um checksum, ele é uma garantia de que a mensagem foi enviada corretamente, não foi perdido dados no meio do caminho, porque o DP ele não dá uma resposta sobre o pacote enviado. Isso. Então, se chegou lá ou não, o DP não dá suporte a esse tipo de informação. Bom, em termos práticos, o que acontece de tudo isso aí que ele está vendo no BootP, como ele funciona? Uma máquina precisa de um IP na rede. Antigamente, antes desse protocolo, o que podia se fazer era botar um arquivo de configuração manualmente, muitas vezes por meio de um disquete. Depois do protocolo criado, o BootP, o que ele faz é quando a máquina é ligada na rede, ela envia um pacote de difusão. Aí um pacote nesse protocolo, o BootP, que tem um formato específico, cada mensagem tem um tamanho padrão, único, não muda, é invariável, não é isso? E ela envia por difusão para toda a rede, buscando na porta 67 se alguém vai aceitar aquela requisição. Se houver um servidor BootP na rede, ele vai responder, como o Bruno falou, na porta 68, enviando uma informação. Opa, eu existo. E aí eu posso te dar uma configuração. E aí eles começam a conversar nesse sentido, dele devolver um número de IP para aquela máquina que solicitou. Assim é como funciona basicamente. Um ponto essencial na mudança do HARP para o BootP foi que o BootP ele consegue anexar uma quantidade maior de informações da mensagem enviada, maior do que o HARP. E é importante dizer também que o BootP, por ele ser antigo, o DHCP veio depois, o BootP ele ainda funciona só no IPv4, ele não tem suporte no IPv6. Bem, de outra forma, é como se o protocolo BootP fosse uma pessoa que entra numa sala que todo mundo precisa de um crachá para se identificar. É assim o endereço IP dentro de uma rede. Quando ele precisa de um crachá, ele olha para alguém e dá um grito, no BootP ele dá um grito e diz, olha, eu preciso, falando para todos, eu preciso de um crachá. Alguém, que é o designador de crachás, no caso o servidor BootP, vai olhar e vai dizer, ah tá, já sei quem é você, vou te dar um crachá. Essa comunicação acontece em duas portas diferentes no protocolo usando o UDP, né, como a gente já falou. E isso eles se comunicam e ele acaba recebendo o IP ou o crachá, nesse exemplo análogo que eu estou usando. Com isso ele passa a receber esse endereço. Porém tem uma coisa, se as máquinas, voltando para o exemplo dos computadores, elas forem desligadas e elas precisam reiniciar, fazer um novo boot na rede, elas de novo precisam desse processo. É como se faltou energia, todo mundo tirou o crachá de todo mundo,
vai recomeçar o processo de designação de endereços. Mas a analogia acho que fica mais fácil de todo mundo entender. Bom, na evolução do HARP para o BootP, a responsabilidade por uma conexão segura fica a critério do cliente, já que os protocolos do UDP eles são passíveis de corrupção e de perda de dados. Caso haja perda de dados, datagrama, utiliza-se uma técnica de timeout para retransmissão. Após um determinado tempo, ele começa a retransmitir a mensagem. Vamos falar um pouco do protocolo DHCP, vamos falar da finalidade dele, do funcionamento, do histórico, da evolução do BootP para o DHCP, o que mudou desses dois. Vamos dar um exemplo de instalação básica e de configuração. A finalidade do serviço DHCP é fornecer dinamicamente IPs para máquinas de uma rede. Como que isso acontece? Em uma rede, quando você conecta uma máquina, tem duas opções. Ou você configura manualmente, definindo o IP da máquina, servidor DNS, Default Gateway, ou você faz isso ou usa um DHCP, que vai fazer isso dinamicamente, vai identificar as máquinas que estão fazendo requisições e atribuir a elas. Como que é feito esse esquema de funcionamento? Basicamente, uma máquina conectada à rede faz uma requisição em broadcast, ou seja, envia para todo o sistema, para qualquer DHCP que esteja nessa rede pode identificá-lo. Depois que o servidor DHCP identifica, ele atribui IP para ela e envia junto disso máscara de subrede, DNS, Default Gateway, e envia tudo isso no pacote, devolvendo para a requisição do cliente. Agora vamos falar um pouquinho do histórico da evolução do BootP para o DHCP. O BootP tinha problemas em relação à praticidade, pois para uma máquina cliente conseguir alocar-se na rede, o administrador deveria atribuir endereço IP e salvar na tabela de configuração do BootP, o que poderia causar erros e conflitos. Além disso, o servidor BootP deveria estar acessível por difusão, ou seja, estar na mesma subrede do cliente, o que muitas vezes não é possível. Tendo em vista tal cenário, surge o DHCP, definido inicialmente em 93 na RFC 1541, tendo como definição mais atual as RFCs 2131 e 2132, no ano de 97. Nesse protocolo, o servidor é encarregado de gerir todas as tabelas de configurações do servidor, alocando dinamicamente os pares de endereços de IPs e MACs referente às máquinas alocadas na rede, e também removendo quando acaba o tempo de concessão dessas máquinas na rede. Para isso, o servidor DHCP também pode estar remoto, o que acaba sendo diferencial em relação ao BootP, sendo necessário apenas um agente de retransmissão DHCP presente na subrede, para que o mesmo capture os pacotes e direcione para o servidor DHCP, e quando ser obtida a resposta, ele receba os pacotes e direcione para o cliente certo os pacotes. Alguns termos são importantes para se entender melhor o DHCP. Dentre eles podemos destacar servidor DHCP, que é aquele que vai receber a requisição e vai dentro dele decidir qual IP e outras informações relevantes para se acessar a internet. Tem um cliente DHCP, é o que faz a requisição, que quer se alocar na rede. O escopo, que se refere ao espaço de endereçamento no qual o cliente vai poder ficar alocado. Superescopo se refere à reunião de escopos, e várias subredes juntas formam um superescopo. O intervalo de exclusão são parte dos escopos ou parte do superescopo, por exemplo, que não são disponíveis para o servidor HCP atribuir a clientes. Tem a pool de endereço, que você tem todo o seu superescopo e intervalo de exclusão. Todos os endereços que estiverem no superescopo e não estiverem no intervalo de exclusão se referem a pool de endereço. A concessão é o tempo de vida que aquele par endereço MAC vai estar disponível na tabela de configuração. Reserva seria, por exemplo, você guardar certos endereços IPs para certas máquinas permanentemente.
protocolo da camada de transporte utilizado no DHCP é o UDP. E as portas reservadas para o mesmo serviço são as mesmas do BootP, ou seja, a 67 e a 68 UDP. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco das mensagens que são enviadas entre o cliente e servidor na obtenção do endereço, a estrutura de cada mensagem, como ocorre a alocação de um endereço para o cliente. Agora, vou começar falando um pouco de como é a estrutura da mensagem, cada campo que compõe a mensagem, porque se for para analisar direito, todas as mensagens têm os mesmos campos, só que algumas diferem das outras por setarem um campo como nulo ou outras coisas desse tipo. Eu vou mostrar agora aqui uma imagem que ilustra melhor o formato de uma mensagem DHCP. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, este é o formato de uma mensagem DHCP. Ele apresenta 15 campos, cada um com tamanhos diferentes um do outro, alguns coincidem também, mas o tamanho de cada campo é referente à sua utilidade. O primeiro campo que eu quero falar aqui é o opcode, esse primeiro campo de 1 byte, o tamanho dele é 1 byte. Ele vai apresentar um número que identifica que tipo de mensagem é aquela. Tem o H-type, ou hardware type, o tipo de hardware, que é o tipo do endereço de hardware. Ele usa parâmetros ARP. Um exemplo seria 1 para 10 megabits de Ethernet. Tem o terceiro campo, que é o HLAN, que vai conter o tamanho do endereço de hardware. Um exemplo seria aproveitando o exemplo anterior para o tipo de endereço de hardware 1, no caso 10 megabits de internet, este campo HLAN seria setado como 6, que é o tamanho do Ethernet, 10 megabits. E o quarto campo é o hops, que é o número de saltos para o gateway. O cliente deve setar isso como 0 no início da requisição. O SHID, que é a identificação de transição, que é um número aleatório escolhido pelo cliente, que serve para associar mensagens enviadas entre cliente e servidor. Serve basicamente para identificar que aquela mensagem é de tal cliente, para o servidor se situar melhor a cada mensagem que recebe. O campo SEX, que apresenta os segundos passados desde que o cliente solicitou o endereço. Esse campo flags, ele pode conter flags que o servidor pode lançar mediante a qualquer ocasião específica. O campo CIADDR, ou Client Identification Address, a identificação de endereço do cliente, é preenchido pelo cliente apenas quando ele conhece seu endereço, ou seja, após ele ter enviado uma mensagem request e ter recebido a mensagem PAC do servidor. Essas mensagens eu vou falar um pouco mais à frente a utilidade de cada um. Tem o campo YIADDR, ou Your Identification Address, que é o identificador do cliente, ou seja, o endereço do cliente quando ele não sabe o seu endereço que será alocado, ou seja, ele ainda não recebeu o DHCPAC com os parâmetros de configuração comprometidos. Tem também o SIADDR, ou seja, essa sigla significa Server Identification Address, ou identificação do endereço do servidor, que, como o nome já diz, é o identificador do servidor, o endereço do servidor. O GIADDR é o Gateway Identification Address, o endereço do gateway. O CHADDR é o endereço de hardware do cliente. O campo SNAME, ou Server Name, é o nome do servidor, que realmente acaba sendo opcional. O file apresenta o nome do arquivo de inicialização, pode ser um nome genérico ou nulo no pacote DHCP Discover, na mensagem DHCP Discover. E o campo Options, que são opções de parâmetros adicionais. Vou falar agora um pouco do comportamento do servidor e do cliente.
Dentre todas as mensagens, as 8, 5 o servidor pode receber, e são elas o DHCP Discover, o DHCP Request, o DHCP Decline, DHCP Release e DHCP Inform. O DHCP Discover é uma mensagem que o cliente envia via broadcast para toda a sua rede local, solicitando o endereço. Então, quando o servidor recebe uma mensagem dessa, ele irá escolher um endereço para o cliente e reenviar outra mensagem com esse endereço. O DHCP Request apresenta várias situações específicas que ela se aplica. Uma delas pode ser a fase de decisão de configurações do endereço. O DHCP Request é uma mensagem que o cliente envia solicitando o endereço que o servidor enviou, ofereceu a ele. Tem a mensagem DHCP Decline, que o servidor vai receber do cliente quando o endereço estiver em uso. Aí, nesse caso, o servidor vai marcar esse endereço como indisponível e vai tentar procurar outro endereço para o cliente. Tem a mensagem DHCP Release também, que o servidor recebe quando o cliente quer encerrar a locação. Ou seja, o servidor irá marcar o endereço como disponível e ele também pode guardar os parâmetros de inicialização do cliente caso ele necessite fazer outra alocação posterior a essa. Também tem a mensagem DHCP Inform. O cliente envia essa mensagem para o servidor quando quer receber informações sobre a alocação. Agora eu vou falar um pouco de como ocorre a alocação de um endereço para o cliente. Eu fiz uma imagem para ilustrar melhor, dizer que o processo de alocação ocorre em 5 etapas. Como vocês podem ver aí na imagem, temos 2 servidores e um cliente. A primeira coisa que acontece é o cliente transmitir uma mensagem DHCP Discover em broadcast na sua subrede. E essa mensagem pode ou não incluir algumas opções sugerindo valores para o endereço de rede e duração de locação. O segundo passo que ocorre é da seguinte forma: cada servidor que recebeu uma mensagem de DHCP Discover vinda do cliente pode receber com uma mensagem de DHCP Offer. O campo Your Identification Address do cliente dessa mensagem deve apresentar um endereço de rede disponível que foi escolhido pelo servidor. Ele não deve inserir esse endereço no campo Client Identification Address, porque ainda não é o definitivo, não é a configuração que vai ser comprometida. Os servidores não precisam reservar esse endereço oferecido, ou seja, ele pode oferecer o mesmo endereço para vários clientes, mas apenas um poderá utilizá-lo. Porém, ao alocar o endereço a um cliente, o servidor deve sempre verificar se o endereço não está em uso. Nessa segunda etapa, vemos que, após receber o DHCP Offer, o cliente vai coletar as respostas e selecionar as configurações desejadas. Terceiro passo, o cliente recebe um ou mais DHCP Offers. Após selecionar quais parâmetros ele irá utilizar, o cliente vai enviar um DHCP Request via broadcast para todos os servidores, onde ele deve incluir o identificador do servidor para indicar qual servidor foi selecionado. E além disso, pode incluir opções especificando os valores de configurações desejados. Ou seja, todos os servidores irão receber o DHCP Request do cliente, porém apenas um irá ser selecionado. Nesse caso aqui, a gente viu que o servidor 2 foi selecionado e o servidor 1 não foi selecionado. O quarto passo os servidores recebem o DHCP Request dos clientes. Os que não tiverem sido selecionados pelo cliente usam uma mensagem apenas para notificar que o cliente não aceitou sua oferta. Já o servidor selecionado compromete a ligação para os clientes e responde com uma mensagem de DHCPAC contendo todos os parâmetros de configurações comprometidos. E no campo YIADDR, ou seja, Your Identification Address, deve conter o endereço de rede selecionado. Ele não vai
inserir o endereço de rede ainda no campo do cliente, do endereço do cliente, apenas no Your Identification Address. O servidor ainda pode receber um DHCP Inform, que é enviada pelo cliente solicitando algumas informações de configurações. Olá pessoal, vou fazer aqui um tutorial de instalação e configuração do DHCP Server, bem rápido, prático aqui. Estou usando o ambiente Linux Debian, mas qualquer outro ambiente Linux que compartilhe o sistema de pacotes, do mesmo sistema de pacotes, você pode reproduzir esse guia de instalação. Você deve abrir o terminal e digitar a seguinte linha de comando usando o apt. Você deve colocar como root, depois digitar você vai instalar o pacote ISC DHCP Server, que é o pacote do DHCP. Eu não vou instalar aqui porque já está instalado na minha máquina. Depois disso, você vai precisar entrar no arquivo de configurações para fazer com que o servidor DHCP leia de uma das portas de rede. Esse arquivo está no etc defaults ISC DHCP Server. Aqui você vai especificar qual é a porta que você quer que o DHCP vai ler, no caso é a TH0. Vale salientar que você deve configurar essa porta, por exemplo. Eu adicionei ela aqui, mas o servidor não vai funcionar se eu não configurar minha porta estaticamente. Como é que eu faço isso? Eu vou entrar no arquivo etc network interfaces. Aqui minha placa já está configurada, para não alongar o tutorial. Eu já configurei para dar certo, o que eu tentei fazer e não funcionou sem isso. Importante salientar isso. E depois de configurada, você deve derrubá-la. Antes de configurar, você deve desativar a placa usando esse comando. E quando você terminar, você reativa usando esse outro comando. Ok? Depois disso, você vai precisar configurar o nome do servidor, os servidores de DNS e a configuração da rede. Você vai fazer isso no arquivo dhcp-conf. Aqui podemos ver o Open Domain Name, que já alterei, o serve.org, que é o exemplo da gente. Aqui eu utilizei 2 DNS. É recomendado que você utilize o DNS da sua rede para que não tenha nenhum conflito, mas botei do Google. Não é obrigatório colocar 2, mas enfim, um aqui já seria suficiente. Aqui, depois disso você vai configurar a rede. Vou definir a faixa que eu terei lá na minha placa de rede, vai ser a mesma rede. Aqui tem meu router, que é minha placa lá, com o endereço IP estático do que eu defini antes. Esse range é minha faixa de IPs. Aqui meus endereços IPs e o endereço broadcast, que a rede vai mandar requisições. Feito isso, você vai precisar apenas rodar o serviço. Você pode usar esse comando, systemctls restart, para reiniciar o serviço, e o nome do serviço. Pronto, se o serviço está rodando, para ver se correr tudo normalmente, é só dar o status e verifica-se que está funcionando normalmente. É isso.